Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens comuns, de origem simples, incluindo pescadores, agricultores e artesãos, que abandonaram suas vidas para seguir o Mestre. Eles testemunharam a ressurreição de Cristo e foram incumbidos de espalhar sua mensagem pelo mundo. No entanto, essa missão não foi fácil. Enfrentaram perseguições e martírios em razão de sua fé, entregando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não ocorreram por causas naturais. Cada uma delas carrega um testemunho de fidelidade a Jesus e revela a brutalidade que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. Se você pensa que os apóstolos tiveram finais comuns, é um engano. Suas trajetórias de vida e morte estão imersas em mistérios, controvérsias e histórias sombrias. Neste vídeo, explorarei todos os detalhes registrados na Bíblia, além dos relatos da Igreja e dos historiadores. Por isso, inscreva-se no canal Divina Luz do Infinito, curta o vídeo e fique até o final para não perder nenhum detalhe. João, o apóstolo amado, é uma figura fascinante e enigmática nas narrativas bíblicas. Filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, outro apóstolo, João é conhecido por uma ligação profunda e pessoal com Jesus, sendo descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial deu a ele uma compreensão única dos ensinamentos e eventos da vida de Cristo. João teve uma sensibilidade espiritual intensa e desempenhou um papel essencial na propagação dos ensinamentos de Jesus, estando presente em momentos cruciais como a Transfiguração e a Última Ceia, quando se recostou ao lado de Jesus. Após a morte de Cristo, João foi um líder influente na comunidade cristã primitiva em Jerusalém, testemunhando a ascensão de Jesus e mantendo viva a unidade dos apóstolos. Mas o destino de João, em especial, está envolto em mistério e simbolismo. Ele enfrentou perseguições severas, principalmente sob o imperador Domiciano, por sua pregação do Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi preso, torturado e jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas Deus teria preservado milagrosamente sua vida, sem que ele sofresse qualquer dano. Espantado com o milagre, o imperador o condenou ao exílio na ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Importante observar que não há versículo bíblico que confirme ou sirva de referência para essa história do óleo fervente. O relato vem apenas da tradição dos primeiros pais da Igreja, os quais, zelosos pela fé, ajudaram a construir as bases teológicas que a Igreja usa até hoje. Os detalhes sobre as mortes dos apóstolos foram amplamente descritos pelos pais da Igreja e pela doutrina cristã. Posteriormente, João teria sido exilado em Patmos, onde recebeu visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse. Essas revelações sublinham sua conexão espiritual profunda e contêm ensinamentos impactantes sobre o futuro. Sobre sua morte, a tradição cristã afirma que João, apesar das várias tentativas de execução por parte das autoridades romanas, teria morrido de causa natural. Segundo o bispo Polícrates de Éfeso, confirmado por Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 100 d.C., com aproximadamente 94 anos de idade. Relatos afirmam que a tumba estava vazia quando foi aberta por ordem de Constantino para a construção. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior, foi testemunha da transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo e da agonia de Jesus no Getsêmani, o que evidencia sua proximidade com Cristo. Ele, ao lado de Pedro e João, formava o círculo íntimo dos apóstolos, grupo que Jesus privilegiou com ensinamentos e milagres únicos, demonstrando a confiança que depositava nesses 3 discípulos. Após a morte de Jesus, a vida de Tiago teve um fim trágico. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Herodes Agripa, buscando o favor dos judeus, ordenou a execução de Tiago. O texto bíblico não fornece detalhes exatos sobre o método de execução, mas a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou atingido por uma espada. Vale lembrar que as Escrituras mencionam 2 apóstolos chamados Tiago, Tiago filho de Zebedeu e Tiago filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Este último teve uma participação discreta nos evangelhos e, após a morte de Jesus, seu papel se torna ainda mais obscuro. Ainda assim, a tradição cristã sugere que Tiago Menor contribuiu para a expansão do evangelho e, segundo a maioria das doutrinas, ele também foi executado por ordem de Herodes em Jerusalém, possivelmente decapitado em público. Representações artísticas frequentemente retratam Tiago sendo decapitado,
mas outros relatos, como o livro do primeiro século chamado Martírio dos Apóstolos, descrevem que ele teria sido lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e, em seguida, apedrejado até a morte. Pedro, originalmente chamado Simão e nascido em Betsaida, na Galiléia, era pescador quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Ao ser renomeado como Pedro, que significa rocha ou pedra, Jesus destacava a firmeza da fé que ele demonstraria. Nos evangelhos, Pedro é representado como um discípulo ardoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele foi testemunha de milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Durante a última ceia, Pedro teve um papel de destaque e foi identificado como líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus na prisão e posterior arrependimento formam um momento marcante de sua história, seguido pela restauração da sua fé pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a morte de Jesus, Pedro começou uma jornada missionária pelo vasto Império Romano, dedicando-se à difusão da mensagem do Evangelho. Em determinado momento, fixou-se em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã local, consolidando sua posição de autoridade espiritual. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro é mostrado como um pilar essencial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios. No ano 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma, desencadeando uma série de eventos trágicos. O imperador Nero culpou os cristãos pela catástrofe, promovendo uma violenta perseguição contra eles. Pedro foi preso e condenado à morte, e, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. A crucificação teria ocorrido no Monte Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro, e sua morte como mártir é lembrada como um testemunho de sua fé inabalável. É possível que Nero também tenha sido responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, conhecido por sua devoção e questionamento sincero dos ensinamentos de Jesus na última ceia. Após a morte de Jesus, Judas Tadeu continuou a pregar o Evangelho, especialmente na Mesopotâmia e Pérsia, e teria escrito uma breve carta para fortalecer a fé dos cristãos. Fontes divergem sobre sua morte. Alguns relatos indicam apedrejamento, enquanto outros sugerem que ele foi morto a machadadas, mas em ambas as versões seu martírio é visto como uma prova de lealdade a Cristo. Judas Tadeu é considerado padroeiro das causas perdidas, simbolizando esperança em meio a situações difíceis. André, irmão de Pedro, apesar de estar à sombra de apóstolos mais proeminentes, teve uma conexão especial com Jesus desde o começo. Ele participou de momentos significativos, como a multiplicação dos pães e dos peixes, quando apresentou um menino com 5 pães e 2 peixes para Jesus, que então realizou o milagre. Sua importância é reforçada pelo fato de ser mencionado entre os primeiros apóstolos. Após a ressurreição, André prosseguiu sua missão, viajando por diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é considerado o fundador da igreja em Constantinopla. Segundo a tradição cristã, André foi martirizado em Patras, na Grécia, onde sofreu torturas e foi crucificado em uma cruz em forma de X, que mais tarde se tornaria conhecida como Cruz de Santo André. Ele teria pedido para ser crucificado dessa forma, por se sentir indigno de morrer como Jesus. Filipe, natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo e é frequentemente referido como Filipe de Betsaida nos evangelhos, o que ajuda a distingui-lo de outros com o mesmo nome. Filipe aparece em eventos importantes, como quando Jesus o desafia a pensar em como alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. A resposta prática de Filipe reflete uma visão humana da dificuldade, embora Jesus tenha multiplicado os alimentos, demonstrando seu poder divino. Após a ressurreição, Filipe dedicou-se a expandir o Evangelho, pregando e realizando milagres, especialmente em Samaria. Não há muitos registros bíblicos sobre sua morte, mas a tradição sugere que ele foi crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta de 80 d.C., durante as perseguições aos cristãos promovidas pelo imperador Domiciano. Esses apóstolos viveram e morreram por sua fé, e seus legados são lembrados como exemplos de coragem e devoção. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é lembrado como um dos apóstolos com uma identidade notável e um profundo compromisso com seus ideais. Sobre sua vida antes do chamado de Jesus, pouco se sabe.
Contudo, seu título, Zelote, sugere uma possível ligação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por sua intensa dedicação à liberdade de Israel. Esse título indica que Simão possuía um ardor nacionalista antes de conhecer Jesus. Relatos sobre sua morte são vagos nas Escrituras, mas tradições apontam que ele foi cruelmente torturado, esfolado e cortado ao meio durante as perseguições aos cristãos pelo imperador Trajano. Bartolomeu, outro dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, foi inicialmente apresentado a ele por Filipe, que o descreveu como um homem sem falsidade. Após a ascensão de Cristo, Bartolomeu viajou até a Índia para propagar o Evangelho, convertendo muitos ao cristianismo, o que atraiu a ira do rei pagão Astiages. Enfurecido, o rei mandou prender e executar Bartolomeu. A tradição cristã oferece várias versões sobre sua morte. Alguns relatos dizem que foi decapitado, enquanto a tradição ortodoxa afirma que Bartolomeu foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo por sua firmeza na fé. Em um ato de advertência aos cristãos, sua pele teria sido exibida publicamente. Mateus, o apóstolo e evangelista, era conhecido antes de seu chamado como Levi, um cobrador de impostos em Cafarnaum, posição socialmente desprezada. Contudo, sua vida se transformou ao ser convidado por Jesus a segui-lo, levando-o a deixar um dos mais significativos legados, seu Evangelho, que integra o Novo Testamento. Após a ascensão de Jesus, Mateus continuou sua missão de pregação, com registros indicando que viajou pela Etiópia e pela Pérsia, hoje Irã. Há várias versões sobre sua morte, mas a mais difundida afirma que Mateus foi martirizado em Nadab, Etiópia, enquanto celebrava uma missa, sendo morto por espada em testemunho de sua fé. Tomé, também conhecido como Dídimo, ou Tomé, o gêmeo, era pescador na Galileia e um dos 12 apóstolos. Nos evangelhos, ele se destaca por sua honestidade e por hesitar em aceitar eventos extraordinários, ganhando a reputação de alguém que queria ver para crer. Sua identificação como Dídimo sugere que ele poderia ter sido gêmeo, embora não haja menção específica sobre quem seria esse irmão. Após a ressurreição, Tomé afirmou que só acreditaria se pudesse tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe valeu o título de Tomé, o incrédulo. Porém, no encontro seguinte, quando Jesus o convida a tocar suas chagas, Tomé professa sua fé exclamando: "Meu Senhor e meu Deus!" Essa transformação ressalta tanto a misericórdia de Jesus quanto a importância de superar dúvidas para alcançar uma fé mais profunda. Sobre a vida posterior de Tomé, tradições cristãs indicam que ele teria viajado em missão pela Índia, difundindo o Evangelho. Segundo esses relatos, Tomé teria sido martirizado por lanças em Chennai, na Índia, após uma jornada bem-sucedida de evangelização. Judas Iscariotes, cujo nome carrega o peso da traição, é lembrado como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Natural de Queriote, fato que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes, pouco se sabe sobre sua vida antes de se juntar aos discípulos. Sua escolha como um dos 12 sugere que inicialmente ele compartilhava do chamado e propósito de Cristo. O momento decisivo de sua história ocorre na última ceia, onde, segundo os evangelhos, Satanás entra em Judas, que então decide trair Jesus por 30 moedas de prata, identificando-o aos líderes com um beijo. As razões por trás da traição de Judas ainda são tema de debate. Alguns mencionam desilusões ou expectativas frustradas sobre o reino de Deus, enquanto outras teorias sugerem motivações financeiras ou influências malignas. Após perceber as consequências de sua traição, Judas tentou devolver o pagamento aos líderes religiosos. Consumido pela culpa, ele jogou as moedas no templo, mas incapaz de lidar com seu remorso, terminou sua vida. A tradição cristã vê o trágico fim de Judas como um símbolo da gravidade da traição e um alerta sobre o conflito entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Sua morte, relatada em diferentes versões no Novo Testamento, teria ocorrido em um campo que, mais tarde, foi comprado com as moedas de prata que Judas devolveu. Conhecido como Campo de Sangue, localizado próximo ao Vale de Inom, em Jerusalém, o terreno foi usado para sepultar estrangeiros e criminosos. Na versão do Evangelho de Mateus, Judas, arrependido, tenta devolver as moedas, mas, ao ser rejeitado, joga o dinheiro no templo e, em seguida, se enforca. Já nos Atos dos Apóstolos, uma versão um pouco diferente narra que, após o arrependimento, Judas caiu e teve seu corpo rompido.
Apesar das diferenças, ambas as narrativas convergem para um final trágico, destacando o profundo remorso e desespero de Judas, uma lição sobre o peso do arrependimento que não encontra esperança e perdão. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal Divina Luz do Infinito, deixe seu like e clique em um dos vídeos que aparecerão para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus!